Olá, vamos então estudar um bocadinho para o teste de matemática. Então temos aqui a resolução de alguns exercícios que vêm no final da unidade dos vossos livros das funções e das probabilidades. Então o primeiro exercício fala-nos aqui que a Catarina colocou 5 cubos numa caixa, como mostra a figura, 2 azuis e 3 vermelhos. Então a primeira questão, qual é a cor mais provável que a Catarina tire? Nós vemos logo que temos aqui 3 vermelhos e 2 azuis, portanto é mais provável tirar um vermelho do que um azul, porque o vermelho está em maior quantidade. A 1.2, determina a probabilidade de sair cubo vermelho. Nós sabemos que, segundo a lei de Laplace, temos o número de casos favoráveis, ou seja, a favor do nosso acontecimento, que neste caso é sair cubo vermelho, a dividir pelo número de casos possíveis. Então, quantos casos estão a favor de sair vermelho? 3. E 5 no total. Então temos 3 sobre 5 vezes 100, se quisermos a probabilidade, o resultado da probabilidade em percentagem, que nos dá um total de 60%. A 1.2b pergunta-nos qual é então a probabilidade de sair cubo azul. Nós aqui vemos, também segundo a lei de Laplace, que temos 2 casos a favor de sair cubo azul, enquanto que só temos 5 e temos 5 no total, vezes 100, que nos dá uma probabilidade em percentagem de 40%. Até aqui, nada difícil. Então, e a 1.3, classificar o acontecimento de sair cubo amarelo. Nós olhamos para o nosso conjunto de resultados e só temos cubos azuis e cubos vermelhos, não temos cubos amarelos. Portanto, o acontecimento de sair cubo amarelo é um acontecimento impossível. Agora o exercício 2. Fala-nos então de uma roleta numerada de 1 a 5 e diz que se a rodarmos, qual destes acontecimentos é um acontecimento certo? Um acontecimento certo, se recordam, é um acontecimento que nós temos a certeza que vai sair. Então, o acontecimento A diz assim: parar no número maior que 1. Isto não é um acontecimento certo, porquê? Porque o nosso conjunto de resultados vai de 1 até 5, como podemos ver aqui. Portanto, sair um número maior que 1 já não vai dar um acontecimento certo, porque temos aqui o 2, o 3, o 4 e o 5 e não estamos a incluir o 1. Portanto, já não íamos obter 100%. Temos agora aqui o acontecimento B, parar num número menor que 5. Aqui estaríamos a excluir o 5, logo já não nos ia dar 100%. Agora o acontecimento C, parar num número menor que 6, isto aqui já contempla todos os nossos conjuntos de resultados, não é? Todos estes números são mais pequenos ou menores que 6, portanto este sim é um acontecimento certo. Mas vamos ver o acontecimento seguinte. Parar num número par não é um acontecimento certo porque nós temos aqui acontecimentos ímpares, como sair 1, 3 e 5. Ok? Questão seguinte. Então temos aqui um gráfico que mostra o número de vezes que saiu cada face ao lançarmos um dado cúbico. Então, face 1 temos 72 vezes, a 2 saiu 180, a 3 saiu 160, a 4 168, a 5 242 e a 6 178 vezes. Então, a linha A pergunta-nos quantos lançamentos foram efetuados. É só fazer a soma dos lançamentos, 72, 180, 160, 168, 242, 178 e dá-nos um total de 1000 lançamentos. A linha B coloca-nos a seguinte questão. Qual estimas ser a probabilidade de sair 2? Então, a probabilidade de sair 2, aplicando a lei de Laplace, temos 180 casos a favor, não é? Que é o número de vezes que saiu a face 2, em 1000 lançamentos, vezes 100, se quisermos a probabilidade em percentagem, o que nos vai dar, então, uma percentagem de 18%. C. Estaremos perante um dado viciado? Porquê? Sim, se nós repararmos aqui no gráfico, temos aqui uma face que sai muito menos vezes do que as outras, por exemplo. Aqui a face 1 sai 72 vezes e a face 5 saiu 242 vezes. Portanto, este dado não está equilibrado. Se alguém apostar em sair a face 1, vai sair a perder do que se alguém apostar em qualquer uma das outras faces. Ou seja, para o dado ser equilibrado, não estar viciado, as faces tinham que ter números parecidos de sair e não números tão diferentes.
Próximo exercício. Então, no exercício 4 diz assim: a professora de matemática colocou 4 cartões pretos e um vermelho num saco. Pediu aos alunos para determinarem a probabilidade de sair um cartão de vermelho quando se tira do saco um cartão ao acaso. E a Maria respondeu logo que era um quarto, porque há um cartão vermelho e 4 cartões pretos. Mas o Miguel disse que seria um quinto, porque dos 5 cartões que existem dentro do saco, não é? 1, 2, 3, 4, 5, só um é que é vermelho. Então, qual das respostas está correta? A resposta correta, obviamente, é um quinto. Porquê? Porque, segundo a lei de Laplace, nós temos que ter no número de casos favoráveis, ou seja, os casos que estão a favor do nosso acontecimento, que é sair cartão vermelho, que neste caso é 1, sobre o total dos casos possíveis, que são 5. Nós temos 5 cartões. Portanto, a probabilidade é um quinto e quem está certo é o Miguel e não a Maria, porque o número de casos possíveis é o total dos cartões e não só os cartões pretos. A linha B pede-nos para calcular a probabilidade de sair um cartão preto. Então, nós sabemos que temos 4 cartões pretos, não é? 4 casos a favor, em 5 possíveis. Vezes 100, se quisermos em percentagem, e obtemos então 80%. Exercício número 5. Temos então aqui o caso da Catarina, que está a ver na televisão um concurso em que há 3 concorrentes. Na sua vez de jogar, cada concorrente faz girar uma roda gigante que está dividida em 20 casas. E cada uma dessas casas contém um múltiplo de 5, menor ou igual a 100, exceto o 0. Ou seja, temos casas numeradas com 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, sempre de 5 em 5 até 100. O concorrente que obtiver 100 pontos ou a pontuação mais próxima de 100 ganha o jogo. E cada número da roda gigante tem igual probabilidade de sair. Então, qual é a probabilidade de um concorrente girar a roda e sair o número 100? Nós sabemos que só temos uma casa numerada com o número 100, num total de 20 casas, vezes 100, que são os números que se quisermos em percentagem, então vamos obter uma probabilidade de 5%. A 5.2 diz-nos o seguinte: na sua vez, cada concorrente pode girar 2 vezes a roda seguidas. A roda e os números que obtém são adicionados. Se a soma dos números ultrapassar o 100, o concorrente perde. Então, o caso do Rui fez girar a roda 2 vezes e obteve 25 pontos. Então, decidiu voltar a rodar a roda. Qual é a probabilidade de ele ultrapassar 100 pontos? Então, vamos ver aqui. Na 5.2, nós pomos aqui então a pontuação que o Rui já tem, que neste caso são 25. Nós aos 100 pontos totais vamos retirar os 25 pontos que o Rui já teve, ou seja, o Rui no máximo só pode fazer, só lhe pode sair casas com 75 pontos, até 75 pontos, porque se ele tirar mais do que 75 pontos, ultrapassa o 100. Então, quais são as casas que nós ultrapassando, saindo, ultrapassam o 100? São o caso do 80, do 85, ou seja, todas as casas estão acima de 75 até 100. 80, 85, 90, 95, 100. Se contarmos, são 5 casas. 5 casas em 20 dá 0,25, que em percentagem dá 25%. Portanto, a probabilidade de o Rui fazer girar a roda na segunda vez e ultrapassar os 100 pontos é de 25%. Na B, temos uma questão semelhante. Numa sessão de concurso, o primeiro jogador ficou com 80 pontos, depois de girar a roda 2 vezes. A Teresa, que foi a seguir a esse jogador, fez girar a roda e teve 45 pontos. Qual é a probabilidade de a Teresa obter uma pontuação maior do que a do primeiro concorrente que fez girar a roda pela segunda vez e ganhar? Então, o primeiro concorrente tinha aqui 80 pontos. Se nós subtrairmos os 45 pontos da Teresa, vamos ver que há uma diferença de 35 pontos. Só que temos que ter ou seja, a Teresa só pode tirar
casas para poder ganhar acima dos 40. Mas ela tem que ter cuidado para não ultrapassar os 100. Então, nós temos aqui acima dos 40, temos estas casas todas, não é? Então vamos adicionar o 45 com o 40 e ela tem 85, já ganha. O 45 com o 45 dá 90, o 45 com o 50 dá 95 e o 45 com o 55 dá 100. Ou seja, nós a partir do 55 não podem sair estas casas, porque se ultrapassar o 100, a Teresa perde. Então, quantas casas é que ela pode tirar? 1, 2, 3, 4. 4 casas em 20, que vai dar uma probabilidade, então, de 1/5. Ok? Próximo exercício. Uma urna tem 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. Quantas bolas azuis devem ser colocadas nessa urna, de modo que, retirando uma bola ao acaso, a probabilidade de que ela seja azul seja 2/3? Então temos aqui 3 bolas pretas, 5 bolas brancas, ou seja, no total temos 8 bolas. Quantas bolas azuis é que nós colocamos lá dentro? Então, nós sabemos que, segundo a lei de Laplace, a probabilidade de um acontecimento é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Então, nós já sabemos que a nossa probabilidade é de 2/3, que é o que nos diz o enunciado. Então, vamos designar por x o número de bolas azuis. E por 8, que são as 8 bolas que já lá existem, mais x, que é o número de bolas azuis, que nós não sabemos quantas são, vai dar o número total de bolas. Então, o número de casos possíveis, nós sabemos que a probabilidade é 2/3 e os nossos casos possíveis são 4, que é o número de bolas azuis, a dividir pelo total, que são as 8 bolas pretas e brancas que já lá existem, mais o número de bolas azuis. Se nós resolvermos esta equação em ordem a x, não é? Passamos aqui o 8x para o primeiro membro, que está a dividir, passa a multiplicar, e resolvendo a equação em ordem a x, vamos obter então um total de 16 bolas, ou seja, nós devemos adicionar 16 bolas azuis para obter uma probabilidade de 2/3 de sair bola azul. Exercício seguinte. A turma da Maria tem raparigas e rapazes com 14, 15 e 16 anos, que se distribuem por idade e por género, como mostra a tabela seguinte. Então, temos 5 raparigas com 14 anos, 3 com 15 e 3 com 16. E 2 rapazes com 14, 8 com 15 e 4 com 16. Então, a primeira questão. Vai ser sorteado um bilhete para uma peça de teatro entre os alunos da turma. Qual é a probabilidade de o aluno contemplado com o bilhete ser um rapaz com mais de 14 anos? Então, a probabilidade de ser um rapaz com mais de 14 anos é o número de casos possíveis. Aqui, rapazes com mais de 14 anos, temos 8 e 4, não é? Temos 8 com 15 e 4 com 16. Então, são os nossos casos favoráveis. Os casos possíveis é o número total de alunos que a turma tem, que se somarmos o 5 mais 2 mais 3 mais 8 mais 3 mais 4 vai dar 25. Então, isto vai dar uma probabilidade de 12,25 aves, que multiplicando por 100, em percentagem dá 48%. Agora a linha B. Diz que no final do primeiro período, a Rita veio transferida de outra escola e foi colocada nesta turma. Sabe-se ainda que a média das idades dos alunos não se alterou com a entrada da Rita. Qual é a idade da Rita? Então, o que é que nós fizemos aqui primeiro? Fomos calcular a média, que já existia, portanto, 7 pessoas, que são 5 mais 2, com 14 anos. Temos 11 pessoas com 15 anos e temos 7 com 16. Isto tudo a dividir pelo total de alunos, que é 25. Certo? Então, somando isto, vai nos dar 375 sobre 25, que dá uma média de 15 anos. Então, nós já sabemos que a média é 15 anos da turma, não é? Ou seja, vem a Rita, mas a média não se vai alterar, mas vai alterar o número de alunos, ou seja, em vez de 25 vamos passar a ter 26. Então, qual é a idade da Rita? Vamos aqui designar por x. Então, resolvendo isto em ordem a x, basta multiplicar e dá 390.
Se nós ao 390 retirarmos os 375 que obtivemos aqui nesta primeira fase da resposta, vemos que nos dá uma diferença de 15. Portanto, a Rita tem 15 anos. E agora vamos passar para as funções. Então, vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Quando se coloca um objeto sobre a areia, ela fica marcada devido à pressão exercida por esse objeto, certo? O objeto tem um peso, então, ao estar lá na areia, fica marcado. A tabela seguinte relaciona a pressão exercida por um tijolo sobre a areia com a área da face do tijolo que está assente na areia. Então, temos aqui a área em metros quadrados e a pressão em Newton por metro quadrado. Então, temos para 5 milésimas, temos 4.000 newtons por metro quadrado, 1 centésima, 2.000 newtons por metro quadrado, e para 2 centésimas, 1.000 newtons por metro quadrado. Então, a pressão exercida aqui na linha A pelo tijolo é inversamente proporcional à área da face que está assente na areia, ou seja, já sabemos que temos então uma relação de proporcionalidade inversa. Então podemos fazer aqui já y igual a kx, que é a expressão algébrica da função de proporcionalidade inversa. Qual é o valor da constante de proporcionalidade inversa? E mostra como obtiveste a tua resposta. Então, se nós viermos aqui à tabela e identificarmos como x a área e como y a pressão, podemos chegar aqui facilmente a esta expressão e pôr então, pegando num destes qualquer valores, 4.000 é igual a k a dividir pelo respectivo valor em x, que neste caso representa a área, portanto a dividir por 5 milésimas. Se nós resolvermos isto em ordem a k, vamos obter então uma constante de 20. Para termos a certeza, podemos multiplicar também os outros valores, que, como podem verificar, aqui vai dar sempre 20. Então, temos a nossa constante de proporcionalidade inversa, que é 20. Agora, a linha B. Na figura ao lado, podes ver um tijolo na posição em que o tijolo se encontra. A pressão que ele exerce sobre a areia é de 4.000 newton por metro quadrado. A face do tijolo que está assente na areia é um retângulo, em que o comprimento é igual ao dobro da largura. Então, temos aqui a largura, vamos designar por L, e o comprimento, então, 2 vezes a largura. De acordo com os dados da tabela, determina a largura L desse retângulo. Então, eles aqui dizem-nos que a pressão é de 4.000 newton. Então, quer dizer, se viermos aqui 4.000 newton, nós vemos que a nossa área é de 0,005. Então, cá está, a área é igual a 0,005. E nós sabemos que a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura, que se substituirmos aqui pela expressão que pusemos aqui, a área então vai ser largura vezes 2 vezes a largura, porque o comprimento vale 2 vezes a largura neste caso. Então a área, que são 5 milésimas, vai ser igual a 3 vezes a largura. Peço desculpa, tinha aqui um erro. Então vamos retomar. Sabemos que a área é o comprimento vezes a largura. Então a área vai ser igual à largura vezes 2 vezes a largura. Então o que nos vai dar que a área é igual a 2 vezes a largura ao quadrado, não é? Temos aqui 2, L vezes L dá L ao quadrado. Então nós sabemos que a área correspondente é de 5 milésimas, que é igual a 2 vezes a largura ao quadrado. Portanto, resolvendo esta equação, vamos obter então uma largura de 0,1 metros, que é o que nos é pedido na pergunta. De acordo com os dados da tabela, determina a largura desse retângulo e apresentar todos os cálculos e indicar as unidades de comprimento. Estão aqui todos os cálculos, unidade de comprimento, então em metros, porque temos aqui as nossas unidades em metros quadrados e newton por metro quadrado.
O exercício número 2. Observa a seguinte expressão gráfica de uma função. Qual das seguintes expressões algébricas representa esta função? Aqui nós, tratando-se de uma função de proporcionalidade inversa, não é? Porque isto é uma hipérbole, podemos logo, sabemos que a expressão é do tipo y igual a k a dividir por x. Portanto, podemos logo descartar a opção B e a opção D. Certo? Só neste caso a e a D que seriam possíveis. Mas agora vamos considerar para o y igual a 1 qual é o seu valor em x. Então se nós viermos aqui y igual a 1, o seu valor em x é menos 3, o que está de acordo com a expressão C, menos 3 sobre x, e não com a expressão A. Portanto, a opção C seria a opção correta. Próximo exercício. Então aqui diz que 3 torneiras idênticas, abertas completamente, enchem um tanque com água em 2 horas e 25 minutos. Mas se em vez de 3 fossem 5 torneiras, quanto tempo é que era preciso para encher esse tanque? Então nós sabemos, 3 torneiras demoram 2 horas e 25 minutos. E aqui pede para apresentar a resposta em horas e minutos. Então, primeiro, passar as horas a minutos. 1 hora tem 25 minutos, 2 horas tem x, então são 120 minutos. Então, isto aqui em minutos são 120, mais os 25 que temos aqui, que dá 145 minutos. Como isto aqui se trata de uma expressão de proporcionalidade inversa, nós sabemos que o número de torneiras vai ser igual à constante a dividir pelo tempo. Nós sabemos que então vamos calcular a nossa constante, porque nós sabemos que quando temos 3 torneiras, nós sabemos o tempo. Então k vai ser igual a 3 a dividir por 145 e temos uma constante de 435. Então agora é só substituir para quando tivermos 3 torneiras. Quando temos 3 torneiras, então temos uma constante de 435 a dividir pelo tempo. O nosso tempo nós não sabemos, vamos calcular, e 435 a dividir por 5 dá 87 minutos. Isto convertido em horas, sabendo que 1 hora tem 60 minutos, então vão logo 60 para aqui e sobram 27. Portanto, 1 hora e 27 minutos. Ok? Vamos passar então ao exercício seguinte, que diz: na figura está representado um aquário que tem a forma de um paralelepípedo, tal conforme podem ver. Tal como a figura ilustra, o aquário tem uma régua numa das arestas e está dividido por uma placa a meio, aqui esta placa a amarelo, até metade da sua altura. Num determinado instante, o que é que acontece? Uma torneira começa a deitar água no aquário, como mostra a figura, e a quantidade de água que sai da torneira por unidade de tempo é constante, ou seja, a torneira está sempre a deitar a mesma quantidade de água para dentro do aquário. O aquário está inicialmente vazio e o processo termina quando o aquário fica cheio de água. Portanto, temos aqui uma torneira que vai deitar água aqui para dentro. E a água vai enchendo, 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 enchendo. E quando chega aqui, o que acontece? A água começa a cair para este lado. Para este lado. E vai demorar outro tanto de tempo até chegar aqui. E neste lado não vai subir mais do que isto, enquanto não encher os dois lados pela mesma altura. Portanto, como nós sabemos que a altura da água não volta a zero, podemos descartar logo a opção B e a opção D. E sabemos que a água se vai manter constante durante algum tempo, a altura da água. Portanto, podemos considerar a C e a A. Porquê é que nós não consideramos a A como a opção correta? Porque como o débito da torneira é constante, quer dizer que a inclinação do segundo ramo, do último ramo do gráfico, tem que ter a mesma inclinação que o primeiro, o que não é o caso da opção A, e sim da opção C. Portanto, a correta será a opção C. Boa sorte para o teste, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida já sabem, basta entrar em contacto. Boa sorte e até à próxima.